Olha só, a entrevista de hoje vai ser muito especial, vai ser com um casal de amigos e que eles são fera no que fazem. Vou colocar aqui para vocês o Instagram deles, Pedro Fortes, Maripiva. O que eles fazem é incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Mas só que mais do que isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar também da história de vida deles, da história de como a gente pode aprender também com eles, beleza? Então sejam muito bem-vindos. Ó, compartilha já essa aula, que eu tenho certeza que essa história pode inspirar muita gente. Eu vou começar com você, perguntando um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade, vocês conheceram na calistenia? Sim, Foi. Eu conheci o Pedro, na verdade, eu estava começando a treinar e aí eu comecei a ir no Parque Vila Lobos. Então eu já treinava ali um cross, fazia cross training, né? E aí eu comecei a ir para o Parque Vila Lobos e ele dava aula lá, todo final de semana. Aí eu fazia as aulas com ele, eu comecei a conhecer ele, né? E aí a gente comecei a evoluir na calistenia e depois a gente se conheceu melhor. Maravilha. Eles têm também uma filhinha muito linda que acho que já deve fazer um pouquinho de calistenia, né? Sim, ela faz, Já ela faz. adora. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 2 anos. 2 aninhos. Então, Mari, conta um pouquinho pra gente. Eu sei que você me contou ali que você também agora está se formando em educação física. Sim. Conta um pouquinho essa história, como é que está sendo essa... Além de aprender, agora também você vai ensinar essa parte da calistenia, da educação física. Conta pra mim como é que está sendo esse início na sua história aí de professora. Ah, legal. Então, na verdade, eu já trabalho com o Pedro, né? Então, eu já atuo mais, assim, com a supervisão dele. E é incrível ter tantas mulheres, assim, que não se reencontram pós-parto. Então, esse é o nicho que eu pego, né? E eu gosto muito de ver como as mulheres, elas se perdem ali, como aconteceu comigo, como toda mulher, né? A gente se perde muito pós-parto, a gente não se reconhece, a gente fica sem autoestima, a gente acha que não vai voltar o nosso corpo, e aí a gente acaba se doando 100% para todo mundo, para nossa família, para os filhos, mas esquece da gente. Então, a partir desse momento que eu vi, eu falei, eu posso ajudar outras mulheres também, porque eu consegui sair desse ciclo. E eu era uma pessoa que eu já treinava, e eu achava que eu não ia conseguir voltar a treinar se não fosse na academia, né? Então, esse ponto de partida que deu esse start. Eu falei, não, vou começar a treinar em casa, mas assim, eu não sentia que ia evoluir tanto, né? Sempre treinei na academia, para mim, eu achava que treino em casa não ia dar certo, né? E eu comecei a treinar, comecei a evoluir, comecei a ver resultado. Eu falei, não, isso dá certo, isso me dá mais energia, me dá mais autoestima, me dá mais disposição para cuidar da família. E uma coisa que eu sempre falo, né? A mamãe feliz, a família feliz, a casa está feliz. Se a mãe não estiver feliz, aí as coisas desmoronam ali. Então, é muito importante. E eu gosto de transmitir isso para as outras mulheres também. Então, esse início está sendo bem legal. Bom, eu vou começar um pouquinho ali, falar com o Pedro, né? Daí depois você também... Você já veio que falou, né? Como é que vocês conheceram ali, talvez, não sei se a calistenia entrou antes na sua vida, mas eu gostaria muito de saber como você começou a praticar calistenia, como isso surgiu na tua vida, e o que te motivou a seguir nessa modalidade. Certo. Eu comecei em 2014 a minha carreira no Instagram como treinador, como praticante de calistenia, fazer vídeos radicais. E antes disso eu já fazia, só que eu não sabia que era calistenia. Eu vi a primeira vez essa palavra em 2014. Eu estava na faculdade ainda e comecei a fazer vídeo, gravação, postar no Instagram. E na época tinha, no Brasil, acho que 6, 7 pessoas que faziam, de fato, conteúdo de calistenia. Aí eu fui para esse caminho porque eu já vi que o pessoal da gringa já fazia. E pegava aqueles movimentos e falava, nossa, eu preciso aprender isso, preciso me desafiar. E eu sentia que faltava algo mais desafiador para eu seguir. Eu fazia um pouco de musculação também. E eu percebi que só aquilo não me satisfazia, no sentido de resultado, de força. Eu sentia que eu podia mais. Foi quando eu comecei a fazer esses exercícios com peso corporal,
Porque a calistenia tem dois vertentes, praticamente, que é a skill, que são habilidades, que são movimentos mais desafiadores, e a parte do fortalecimento com peso corporal. E aí tem que ter os dois. Só que eu fui mais na área da skill também, para me desafiar. E aí eu fui gravando conteúdo. Hoje eu estou mais, praticamente uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos trabalhando nessa área, porque antes mesmo da faculdade eu já dava algumas aulas e tal. E eu estava, na verdade, no começo, fazendo... Era uma coisa aleatória, era capoeira. Não era nem... enfim... Aí eu descobri a calistenia, na minha cabeça na época eu ia ser professor de capoeira. Aí quando eu conheci a calistenia, eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Então, na verdade, você colocava alguns exercícios estilo capoeira com movimento. Não tinha um método... Só que eu era muito ruim na capoeira. Eu era muito ruim. Então... Eu era muito travado, não sabia fazer cambalhota. Eu fui fazer uma competição, eu fiquei em último lugar. Aí eu falei, isso não é pra mim. Eu tinha força, mas não tinha agilidade dos caras, a esquiva do cara, sabe? Você chegou a fazer circo, alguma coisa do tipo? Não. Eu sei que não tem nada a ver, mas tem o trapézio, tem algumas coisas, né? E eu fui aprendendo bem autodidata a calistenia, porque era difícil você achar gente que falava desse assunto, que ensinava. Eu fui aprendendo na raça, me machuquei muito, mas aprendi. E fui criando um método, desenvolvendo e tal, e hoje estamos aí. E Pedro, nessa trajetória, você falou em 2014, você estava na faculdade ainda, certo? Tá. Então são 10 anos. Você se formou? 2018. Tá. É. Nesse tempo, nessa trajetória, em algum momento, você chegou a pensar, falar, putz, será que isso é realmente isso que eu quero? Será que isso é pra mim? Será que vai dar dinheiro? Será que isso vai dar certo? Você chegou a pensar? O tempo todo. Eu vivia num ambiente onde a galera desprezava o dinheiro. A galera de parque, galera da calistenia na época, e era como se fosse uma coisa errada. Tipo, era errada você querer ganhar muito dinheiro com isso. Era como se fosse uma coisa que tinha que ser do esporte, competição e tal. E aí, com o tempo, eu fui transformando isso em dinheiro, sabe? Com o tempo. E como é que funciona a competição de calistenia? Tem vários tipos? Porque assim, tem um conhecido meu lá de Natal, que ele faz competição, ele já até me mostrou como é que funciona, são vários tipos de categorias. Explica um pouquinho para o pessoal que não conhece. Na minha visão, eu não tenho tanta experiência, na verdade não tenho experiência nenhuma com competição, nunca competi assim, nunca quis, mas pela vivência que eu já fui, já assisti, o mais comum é o street workout, que são exercícios de desafio pessoal na barra, giro, salto, estáticos, força. E a galera trabalha skills, que são as habilidades, e aí tem a pontuação. As skills têm pontuação, o estático tem pontuação, a boa forma do exercício. A parte da calistenia, eu já vi competições na parte de força, né? De mostrar força numa barra, às vezes até colocando um peso extra. Que é o street lift, que é uma calistenia com carga, eles prendem carga na cintura, faz barra e tal. E, ao meu ver, tem essas duas partes aí de competição, mas o bem mais comum, que a galera mais reconhece mesmo, é o street workout, que o pessoal tem feito bastante aqui no Brasil. Antigamente era bem mais raro, mas hoje em dia, por exemplo, nos eventos anuais, é bem comum ter, inclusive no Arnold, que tem. Verdade. Né? Tem bastante lá. Eu vou seguir um pouquinho ainda nessa área, entre aspas, técnica, com a Mari agora. Mari, você deve saber mais do que eu, mas eu como físio e também como praticante de crossfit, tem muito essa questão da mulher não ter força. Eu não tenho força para fazer. Mas eu vejo muito isso, assim, a mulher não tem força e ela quer pular etapas. Teve uma vez uma menina que falou assim, eu quero fazer barra. Eu falei, legal. Eu falei, se pendura. Como assim? Eu falei, você consegue se pendurar? Ela falou, não. Eu falei, então tem que começar acho que começo. É isso, né? Como é que você vê assim, essa questão das mulheres falarem que não tem força? Tem outra coisa também, já vou emendar outra pergunta, que eu também não concordo. Não, que se eu ficar fazendo eu vou ficar muito forte, vou ficar com um corpo estranho, né? E não vai, né? Não. Então, a primeira parte da força, né? Muitas mulheres dizem, eu não tenho força para fazer isso ou aquilo. Elas, direto no Instagram, elas falam isso. Eu não tenho força.
Mas a força, ela é construída, né? Então, se você não treina para força, você não vai ter força. Ela fala, mas eu não tenho força para fazer flexão. Tá, mas quando você vai treinar alguma coisa, você vai chegar lá já fazendo flexão? Não é assim, né? Ninguém começa fazendo flexão direto. Ninguém chega lá no CrossFit pegando 50 quilos lá fazendo os seus cleans, né? Então, tudo é uma construção e todo o exercício ele tem a adaptação certinha para você fazer. Às vezes do seu nível ali você consegue o direcionamento da pessoa, você consegue direcionar ela em qual nível ela está, para qual adaptação ela precisa para chegar no exercício que ela quer fazer, né? Então não tem essa de não tenho força, você tem que construir a sua base de força. E a dica que se dá para as mulheres que acham que vão ficar com o corpo estranho se ficar... A questão do corpo é o seguinte, é só vocês verem o meu corpo, eu não sou tão masculina assim, né? Então, assim, eu acho que tem muito essa questão, né, de eu vou ficar muito masculina e tudo mais. Mas a construção de músculos, ela é importante até para a longevidade, né? Não é para você ficar... tem gente que gosta, não tem problema, tá? Mas, assim, tá tudo bem. Mas a gente precisa criar músculos para a longevidade também. Como que você vai ficar mais velho, levar uma sacola, carregar seu filho, subir uma escada? São coisas assim que você faz no dia a dia e que se você não treina ali para isso, você não consegue fazer o básico, né? Tem gente que não consegue, tem gente que sente dor, né? Você deve saber, né? Tem pessoas sobe uma escada, sente dor nas costas, sente dor na lombar, porque não faz exercício nenhum. Entendeu? Então, assim, vai muito além de construir músculos. E, assim, se fosse fácil, também não tinha tanta gente treinando assim por tanto tempo. Eu já treino há um tempo e, assim, não é fácil construir músculo também, né? Então, senão seria fácil, né? Eu vou treinar aqui, vou ficar super musculosa de um dia para o outro, né? Então, pegando um pouquinho esse gancho da parte mais técnica, como que se vocês tiveram alguma dificuldade no começo, como professores de calistenia, para implementar essa técnica para as pessoas, pensando em algumas objeções, né? Essas que o Kenê falou foram algumas, mas eu gostaria que vocês falassem no começo quais foram as principais dificuldades como instrutores, não sei como é que fala, professores de calistenia. Treinador. Treinador de calistenia. As maiores dificuldades no começo, primeiro ter um amplo conhecimento técnico de experts no mercado para aprender com eles. Como eu falei, eu fui bem autodidata e eu tive que aprender muita coisa na base da porrada, na prática, ensinando para os alunos. E assim, no começo, a gente tenta caçar na internet, caçar no YouTube, só que não tinha nada praticamente na época. E aí a gente vai transformando a vivência com treino, um método, como baseado num método. Com o tempo eu fui aprendendo, fazendo cursos e tal, fui construindo uma base melhor para o meu método, porque desde o começo eu já criei um método, só que depois eu fui corrigindo algumas coisas, vocês devem saber disso, todo método pode melhorar sempre. E eu acho que a maior dificuldade foi essa, ter um método que realmente faça sentido. Porque quando eu iniciei, eu ainda tinha uma dúvida, será que realmente meu método vai funcionar? Porque eu não tinha tanta experiência, prova social. E aí, com o tempo, eu fui corrigindo e hoje eu tenho certeza que funciona. E na implementação, assim, para o pessoal mesmo, né? Uhum. Eles chegavam, olhavam, eu quero fazer isso aí, como é que funciona? Era bem comum no parque que eu dava aula. Foi onde eu conheci a Mari. Eu dava aula para 20 a 30 pessoas, num ambiente fechado, bem bacana. E a galera passava, ficava curiosa, porque a calistenia chama atenção. Você vê a galera na barra, fazendo vários exercícios, mulheres também. E aí chama a atenção de quem está passando. E era normal, todo final de semana, ter gente assistindo na plateia. E eu, meninão, adorava isso, né? Os outros olhando para mim e tal, sem camisa, fazendo minhas coisas. Eu me sentia o Superman. E, enfim, acho que é isso. E como é que foi essa transformação de usar o seu conhecimento, usar a calistenia, usar o seu diploma de professor para transformar isso em dinheiro? Porque igual você falou, né, em negócio, em ser um empresário. Porque eu vejo muito professor, fisioterapeuta também, mas professor, que eu vejo muito, que é um pouco resistente a entender que ele não pode ser só um professor, que ele tem que
também ganhar dinheiro com o conhecimento que ele tem. Como é que você viu como é que foi essa virada de chave sua? Cara, ótima pergunta. Minha virada de chave foi em 2022, no final do ano. Eu ainda trocava meu tempo por dinheiro, horas e horas dando aula, num ambiente fechado, como instrutor. E eu sentia que eu fiquei muito... Eu estava infeliz. Eu fiquei, por exemplo, 5 anos contados, dando aula, cumprindo horário. E chegou uma hora que você percebe que... Tá, os alunos estão tendo resultado, mas e a grana? E a transformação da minha carreira e tal? Branding, sabe? E aí eu tive uma virada que era tipo assim, cara, eu preciso dar um jeito de sair como instrutor e trazer mais gente pro personal. Mas eu ainda estava trocando o meu tempo por dinheiro no personal. Comecei a dar personal, individual, cobrando mais. Quando eu saí dessa academia que eu dava aula, era CrossFit e calistenia. Eu saí correndo risco, tipo, e agora, né? Só que 2, 3 semanas depois, eu estava ganhando a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava trabalhando 30 dias, 6, 7 horas por dia lá dentro da academia, trabalhando, tipo, 3 horas na semana. Então eu reduzi e pensei, porra, aí tem coisa. Então essa ousadia minha de largar, chutar a porta e cair fora, me trouxe uma coisa. Aí com o tempo eu fui pensando, pô, mas só individual não tá sendo legal. O que eu fiz? Eu peguei e tentei trazer mais gente para a aula, cobrando o mesmo valor da individual, só que para até 4 pessoas. Então eu aumentei o meu faturamento e trabalhando a mesma quantidade de horas. E depois eu conheci um modelo de negócio que chama mentoria. Isso aí foi bem no começo metade do ano passado. Foi quando eu comecei a ganhar mais dinheiro mesmo. Que eu agreguei tanto a parte do personal, menos tempo do meu dia. Hoje eu dou 3 dias na semana personal, entre 1 a 3 horas por dia. E o restante do dia, se eu quiser ficar com a minha família, eu posso. Eu tenho essa liberdade. Antigamente eu não tinha. Só que, como empreendedor, eu fico obcecado em estar sempre trazendo mais coisas para o capital da empresa. E aí, a mentoria, ela teve essa virada de chave porque eu percebi que eu podia cobrar mais caro e escalar mais e transformar mais pessoas. No sentido de, por mais que seja online, a pessoa ela vai ter acesso comigo online, vai ter um mentor, e coisa que o presencial em si é limitado, sabe? Então, eu tive essa sacada mais no começo do ano passado até agora, e aí eu sinto que eu estou num caminho muito top, sabe? Nessa questão, nessa virada. Mas antes disso, eu trocava muita hora por dinheiro, sabe? E ganhava pouquíssimo. Aí quando eu aprendi a fazer conta, aprendo a fazer conta. Porque quando vocês fazem conta do quanto está valendo a hora, tu fica pau da vida. Aprende a fazer conta. Faz diferença pro aprender. Negócio. Exato. Okay. Pode perguntar. Ô Mari, quando você viu que, mesmo você ajudando as pessoas com a sua sabedoria, com a sua história de vida, quando você fala assim, não, eu quero mais, eu quero fazer uma formação, quero ter uma formação, faz tempo, ou você já estava pensando, ou você falou, não, eu quero e deu, como é que foi essa... Na verdade, eu sou apaixonada por atividade física há muito tempo, né? Então, quando eu comecei a treinar, lá em 2019, que eu me apaixonei por calistenia, gostava muito de treinar, eu já tinha pensado em começar a formação. Mas aí veio contratempos, outras coisas, eu era CLT na época ainda, né? Então, eu sou formada em publicidade hoje. Mas, assim, eu era CLT, eu não queria fazer outra faculdade, já era outra cabeça, né? E aí, quando veio a Pietra, né, fiquei grávida, e aí eu queria, né, fazer algo mais home office, alguma coisa que eu pudesse ficar mais com ela, ver o crescimento dela e ficar mais com a minha família. Então, eu pensei, eu preciso fazer algo de útil, né, porque para mim CLT também já não dava mais, eu já tinha trabalhado 10 anos na área de compras, e para mim já não fazia mais sentido, né? Então, a última empresa que eu entrei, eu falei, essa daqui, se não rolar mais, vai ser a última, não quero mais. E aí veio a Pietra, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido para mim. E aí eu falei, por que não ajudar outras pessoas a entenderem como funciona o exercício físico, o que isso vai fazer de bom para elas, o que vai trazer de bom exatamente como foi para mim, entende?
Então, foi aí que realmente eu quis fazer essa formação de novo, fazer uma nova formação. E aí foi aí que eu comecei a estudar, né? Também tem o incentivo, né, do Pedro, né? Então, ele já é formado e tudo mais. Eu poderia não fazer a formação, né? Poderia só seguir. Mas eu acho importante ter a formação para dar seguimento porque a gente está trabalhando com saúde, né? Então, é muito importante eu ter também essa formação e ter 2 formados, né? 2 cabeças aí, vai ser muito bom. Então, com certeza, a união faz a força, né? sim. E até porque no mundo que a gente está, na nossa comunidade hoje, a maioria dos exercícios de força, seja um treinamento com o próprio peso do corpo ou na musculação, ainda o público masculino é um público que está mais adepto a esse tipo de prática. Sim. E tendo você, mulher, né, o casal ali, representa essa parte que o feminino pode, a mulher empoderada, que ela pode fazer o que ela quiser, que o corpo dela permite, sim, fazer um método ginástico, um método de exercício físico, que você, de repente, imagina que é muito difícil para aquele corpo, ou porque não tem força, né, como a gente falou, algumas objeções. Objeções. Trava-língua. Então, assim, eu acho que você vem trazendo que é possível, que pode, inspirando essas mulheres, sendo referência nessa prática que realmente, como ele falou, naquela época já estava difícil procurar. Então, assim, hoje provavelmente deve ter muito mais, mas ainda. É uma prática que ela não é popularizada. Sim. Diferente da musculação, do treinamento funcional, do próprio Pilates, que o Match Pilates também ele tem em comum, que traz exercícios calistênicos com o peso do próprio corpo, né? Talvez de uma maneira diferente, com alguns conceitos, mas é importante a sua inserção, com certeza, para trazer mais essa visão que o exercício é para todos, né? Sim. E vocês, aproveitando o gancho de uma pergunta aqui, no Pilates a gente fala que o Pilates é para todos, mas nem todos são para o Pilates. Na calistenia também tem algo assim? Como é que vocês fazem nessa questão de O que você acha, amor? isso? O que vocês acham? A opinião de vocês. Minha opinião, a calistenia na parte de fortalecimento é para todos, porque qualquer exercício dá para adaptar. A parte de skills, que são exercícios mais avançados, mortal, 360, aí não é para todos. Aí é para quem quer uma superação pessoal e tem que correr atrás e tem que saber dos riscos. Mas a parte de fortalecimento, independente se a pessoa é iniciante, avançada, está com sobrepeso, está em forma, qualquer exercício dá para manipular a intensidade para chegar naquele esforço como se estivesse numa academia. Muito legal, super interessante. Eu vi que... Acho que fizeram uma pergunta assim esses dias que eu vi que você respondeu, né? Em relação a... dá para ganhar força mesmo, né? Sem usando só se é só o peso corporal, né? E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é assim: vocês têm a habilidade de vocês técnicas, mas qual foi a habilidade sem ser a técnica que fez com que você conseguisse superar essas dificuldades que você teve, né, do não conhecimento da técnica? Que nem, por exemplo, quando a gente quer estudar Pilates, a gente tem ali vários professores, o próprio criador da técnica, até pessoas que treinaram com o criador da técnica. Mas, sem ser a parte técnica, qual a habilidade sua, pessoal, que fez com que você não desistisse, que você, não, é isso que eu quero e eu vou atrás? Qual a habilidade que você acredita que fez você chegar onde você está hoje? Eu falo primeiro, depois você fala. Eu acho que eu sempre fui, desde novo, desde da escola e tal, aquele cara que não gosta de ser parecido com as pessoas, com a maioria, com a manada, digamos assim. Então eu sempre pensava em me diferenciar em algo. Quando eu fazia futebol, basquete, eu queria não só jogar, eu queria fazer uma coisa além. Tipo, eu queria ser o melhor atleta, eu queria ser o melhor ginasta, enfim. Então acho que, tirando toda essa questão de técnica, de money, eu acho que essa parte de querer ser diferente, que me trouxe e continua me levando mais além, sabe? No meu caso é a mesma coisa. Eu não me identificava muito com algumas coisas. Por exemplo, musculação eu não me identificava. Aí eu sempre começava, fazia 2 meses, parava. Aí fazia a luta, também parava.
Aí o único que eu parei ali foi um cross-training, mas era cardio. Aí eu comecei a fazer cardio todo dia. Aí comecei a calistenia, eu falei, eu gostei disso. Esse aqui, peso corporal, dá para fazer outros movimentos, é aqui, ó. É aqui nesse lugar que eu quero ficar. Então eu até falo sempre para as meninas, não é para você... vai se exercitar, entendeu? Tipo, não importa se é bike, se é cross, se exercita, entendeu? Vai, treina, faça o que você gosta, né? Porque às vezes a pessoa acha que só tem uma opção, e na verdade ela tem várias opções. Pilates, tem várias opções que ela pode procurar, né? Eu gosto de falar bastante na questão da liberdade de tempo, né? Para você treinar onde você quiser, o horário que você quiser, e não necessariamente ficar 1 hora fazendo exercício, 30, 40 minutos com o peso do corpo. Tenho mentoradas que trabalham, inclusive na parte da fisioterapia, que não tem tempo para treinar, de cuidar delas, e acabam aderindo o método para fazer exercício por conta própria, onde quiser. Às vezes no próprio estúdio dela, sabe? Então isso é legal, liberdade de tempo. E a gente sabe também, né, por mais que a gente tenha algumas habilidades, que chega um momento e fala, putz, isso aqui, igual você falou assim, um momento você estava ali trabalhando horas pra caramba, o dia inteiro trabalhando, e chegar no final do mês, que eu falo muito isso, né? Não é o problema de trabalhar muito, o problema é trabalhar muito e não ter resultado. Já chegou algum momento que você falou, putz, não a calistenia em si, mas a educação física, será que eu vou fazer outra coisa? Tem gente que pergunta pra mim, da fisioterapia, eu falo, cara, não, sei lá, se você fosse um músico... Acho que ele leva jeito para ser músico. Tocar em barzinho, eu ficar tocando em barzinho. Mas não seria outra coisa que não ser... O Dimas ia ser a minha dupla ali. Olha lá, Dimas, já chamou você para ser dupla. Do sertanejo. Chegou algum momento de que já passou isso naquela época pela sua cabeça? Com certeza. Quando a pessoa pensa em fazer uma faculdade de educação física, é difícil você encontrar alguém que vai te apoiar. A pessoa vai falar, vai ser pobre. Não dá dinheiro. Aí eu lembro que eu falava até com meu pai sobre isso. E eu falei para ele, não, pai, eu tenho aqui exemplo de tais pessoas que tiveram sucesso e tal. Aí eles falavam assim, tá, mas quantas pessoas existem assim? Pouquíssimas. Aí eu já ficava meio assim. Então eu já estava acostumado com essa coisa de, tipo, educação física não dá dinheiro. Por isso que eu sempre quis sair da parte da manada, digamos assim, porque eu não quero passar a vida inteira dando aula o dia inteiro e chegando em casa à noite tendo que almoçar, jantar nas horas que dá. Não. Eu quero transformar o exercício em grana e essa mentalidade, sabe? Tipo, enfim. E falando em exercício em grana, né? Eu sei que a mentoria de vocês é para público final, certo? Cliente final, isso. Tem professores da área que procuram vocês, eu quero um curso, quero saber como é que faz, eu quero trabalhar com esse negócio, como é que funciona? Professor para cliente final, para ser meu mentorado é raro, para tipo treinar comigo como aluno, sabe? Mas eu já vendi curso para professores, já formei professores, mas para a mentoria em si, não, difícil aparecer. Difícil. Mas tem para aprender a técnica. Na verdade, eles aprendem pelo conteúdo gratuito no Instagram, né? Entendi. Mas o que os professores fazem, muitos fazem, é entrar no meu funil de vendas para ver o que eu estou fazendo, para ganhar dinheiro. Isso eles fazem. Agora, comprar para aprender o que eu faço de fato, não compra. Entendeu? Interessante essa informação. Sim, mas é uma ideia, de repente, porque sim. Dentro né, sou profissional de educação física também. Então eu vejo que é um leque que cada vez ele vai expandindo em muitas áreas, em muitas oportunidades. E aí é aquela conversa, o professor ele fica preso muito dentro da sala de musculação, ele não amplia a visão dele, né? Então ele vai ali ser personal de academia, ou natação, ou hidro, enfim, né? Que é ou corrida. E talvez é uma oportunidade diferenciada, porque olha só, ele não precisa de nada. Ele não precisa de acessórios, só precisa de um espaço e de um corpo. Sim. Então, o custo do investimento é muito baixo, né? Eu acho que a musculação sempre fez muito barulho nessa área da educação física e os treinadores sempre visaram esse ramo. Tipo, vou trabalhar com máquina, vou trabalhar num ambiente fechado, vou cobrar meu personal. E poucos
pensaram, tipo, vamos migrar para calistenia, porque muitos têm preconceito. Tipo, não vai usar peso extra, para que eu vou fazer calistenia? Se a musculação é muito melhor e tal. Mas esse foi um dos motivos que eu saí do que a maioria estava indo para ir para outra vertente, sabe? E eu aproveitei esse início do boom da calistenia no Brasil, eu estava lá no meio, com poucos influenciadores que faziam. Por isso que eu ganhei seguidor e fui conhecido na calistenia, porque eu tive a visão de entrar nesse negócio onde ninguém praticamente estava, sabe? E aí eu sabia que tinha Essa visão tinha coisa lá, tinha uma coisa boa aguardando. Que legal que possa se expandir essa coisa boa, né, para as demais profissionais poder aplicar também com seus alunos. Sim, sim, com certeza. O que você falou é interessante, né? Que os profissionais também, né? Inclusive, quem está assistindo aqui, eu acredito que são muitos profissionais e que eles querem saber, não a parte técnica, mas o por trás da técnica, né? Como é que você faz, como é que é o seu funil de vendas, como é que você atrai o pessoal, como é que você vende, como é que você atende essa galera, como é que você consegue escalar o teu negócio, né? E como é que é trabalhar em casal? Deixa eu falar, porque eu tenho uma fofoca. Adoro fofoca. Acabou de chegar uma cliente. Aí ela falou assim, Mari, estou na dúvida. Compra o seu método ou compra a mentoria do Pedro? Aí eu falei com ele, e aí? Oferecer o seu produto, eu ofereço o meu. Ela quer a comissão de tudo. Aí eu falei, se eu vender o seu, como você é meu, eu tenho que me dar comissão. Mas gente, O Kenny não me dá Faz- comissão Ah lá. das vendas dele, Faz não, a gente. venda. tem que dar. Colocar na Olha, você me deu uma excelente ideia. É sério, porque muita gente chega também até mim e aí fala, olha, o Kenner tem o Lions, já tem 3, já tem os Lions lá, Kenner, atende ela aí. Vamos saber então. Mas Acho que eu vou começar. em minha defesa, quando eu vendo uma mentoria, eu faço ligação diretamente com o cliente. Eu tenho que fechar direto com a pessoa. Eu tenho que gerar consciência nela e eu já tenho toda a estrutura pronta para ela executar e ligar para as pessoas que ela quer vender. Vai perguntar se ela quer fazer isso. A parte mais chata, que é tentar a parte da venda. Essa faixa dela. Lavando roupa suja aqui. Mas o lead é meu, né, amigo? Né, mozinho? Não, a gente fica brincando assim, mas a gente dá um Faz jeito, intercâmbio. faz Eu falo assim, eu vou te levar para jantar e já era, entendeu? Não Boa. precisa um restaurante caro A e já era. comida, né, sempre faz Sim. confraternização. Faz uma confraternização. Entendi. É interessante que você deve atender bastante gente que é o público dela e você também que quer aprender algumas coisas com ele. A gente também, né? A gente tem isso porque muita gente que faz ali um curso com ela e quer também ir ali para a parte do digital, é a mesma coisa eu, né? Inclusive também tem bastante gente que eu vou pegar a comissão também. Tenho que agradecer ao meu marido, Kenner Luiz, porque ele me ajuda a vender meus cursos. Eu sou muito ruim na parte de vendas, eu sou muito boa em habilidades técnicas, tenho outras competências, mas eu confesso que essa parte de vendas, eu não nasci para isso, sei que posso desenvolver, estou me esforçando, mas, por enquanto, quando ele consegue criar uns leads, ele já fecha a venda, na verdade, né? Ele fecha, eu só fecho o pedido, bom, ele hein? faz a venda, eu fecho o pedido. Só levanta, ela chuta Funciona pro gol. muito bem essa parte. Mas quando você fechar sua primeira venda no X1, tu vai viciar. Eu falo para ela. Né? Não Esses tive dias essa sensação aí. esses dias eu falei para ela, porque uma pessoa perguntou, eu falei assim, essa aqui é uma boa para você puxar no X1. Uhum. Aí ela ficou assim, eu falei, não, puxa, tenta puxar. Mas é importante, viu, pessoal, isso que a gente está falando aqui, para vocês aí, que quando você vai vender um produto barato, de R$200, R$300, R$400, não que não valha a pena, vale a pena para você treinar a sua venda. Mas não pense que você vai ficar fazendo isso, que aí não é escalável. Agora, quando é um produto um pouco mais, com um ticket um pouco maior, 2.000, 4.000, 5.000 ou mais, vale a pena você conversar com a pessoa, porque a ideia é que você tenha um produto cada vez mais caro. Escada Mais de caro produto. não, né? Com uma escada de produto, com um valor maior, né?
um valor de número maior, não que seja caro, mas que entregue valor para aquela pessoa. Então, quando você acostuma a fazer isso, fazer essa venda, igual você falou, você acostuma, já é. E não é só a grana, né? Não é só tirar a grana da pessoa. É você gerar uma transformação mesmo e trocar uma energia com ela e você vê que você realmente consegue ajudar ela e sabe que ela vai se transformar. Então, isso é bem impactante. E a grana também é bom, mas essa parte de transformação é que impacta, sabe? Vou dar um exemplo de uma mentorada, assim, está muito recente, foi na última aula do Kenner. Com uma aula lá que você deu de Instagram, eu aprendi, eu fiz um post e chegaram 4 clientes e é um procedimento mais caro que ela tem. Não sei exatamente quando, foi a Lu que falou isso. E ela, assim, já pagou a mentoria. Com um post já pagou a mentoria. E no seu caso, é que assim, é difícil medir em dinheiro, mas é muito valioso. Né? A gente salva a vida, né? A pessoa fica, às vezes, 5 anos treinando por conta própria, não vê resultado, se frustra, não tem motivação para treinar e entra no método, já tem transformação em 1 mês, 2 meses e já vira a chave da pessoa. Pô, por que eu esperei tanto tempo para investir numa parada que eu gosto, sabe? Que aí você ou eu aqui? Eu queria só uma curiosidade, a rotina de treino de vocês, essa coisa de treino, de vida pessoal, como é que funciona essa questão aí? Bom, eu sou mais de rotina que Pedro, né? Eu gosto bastante de rotina, por exemplo, eu tento acordar mais cedo que eles, né? Que a Pietra e ele, então eu acordo umas 5h30, aí faço meu treino, e aí a gente toma café junto umas 7, mais ou menos, aí eu consigo dar uma trabalhada também, e aí depois eu fico com ela. Aí já fico com a Pietra, e aí o Pedro às vezes vai dar personal, ou às vezes ele já fica lá no escritório, já tá fazendo as coisas dele. E aí a gente tem uns horários, né, amor? Aí, acho que no final do dia tem um horário, eu gosto de manter um horário assim para desligar o celular. Legal. Né? Ali para umas 8, 9 horas a gente gosta de desligar e já deixa, já termina logo e já desliga e vamos ficar junto. Né? Porque senão o celular atrapalha bastante. Você treina todo dia? Eu tento. Mas tem um mínimo que vocês recomendam para fazer? 3 ou 4 vezes. 3 a 4 3 vezes. ou 4 vezes. Fortalecimento. Tá. Eu treino umas Menos 4 que vezes. isso, talvez ela não alcance em qualquer outra atividade, né? Um resultado tão satisfatório. Né? Muito pouco, a frequência baixa, né? Tá. Tem que ter uma frequência mínima. Muito bom. Vamos lá, pra gente ir indo pro nosso final, Já? passa rápido, né? Qual o impacto? Eu já vou fazer 2 perguntas, tá? Para os dois. Qual o impacto que você, Pedro, e você, Mari, que você quer deixar no mundo com o trabalho que você faz? E a pergunta de sempre é a mensagem. Se você fosse deixar uma mensagem e que todo mundo, o mundo inteiro, fosse escutar e seguir, qual seria essa mensagem? Eu vou começar pela mensagem. Trabalhe pelos seus sonhos ou você será contratado para trabalhar pelos sonhos de outra pessoa. Isso, se a pessoa entender o significado disso, cara, ela decola. O impacto que eu quero transformar na vida das pessoas, no fitness, é fazer com que a pessoa, claro, tenha resultado estético, tenha resultado de força, mas que ela sinta um poder de superação, de fazer mais flexões, fazer mais barras, se sentir um super-humano, uma heroína, o que for. E super-humano é dos pés, não posso falar super-humano. Superman, vai. Enfim, eu quero que a pessoa se sinta foda, foda com o que ela faz e entre na calistenia, porque é meu estilo de vida. É o meu estilo de vida que eu vou aderir para sempre. Sabe? Maravilha. Bom, tem uma frase que eu gosto muito de falar lá no Instagram, que é: antes de sermos mães, somos mulheres. Então, muitas mulheres deixam essa questão, tenho um filho, agora eu não vou mais me cuidar, se deixa de lado. Então, a mensagem que eu deixo para elas, que ela não precisa, isso não é egoísmo, cuidar de você não é egoísmo. E sim, é importante você cuidar não só pela estética, mas pela saúde da sua família também, porque se você fica bem, você consegue cuidar de todo mundo com mais prazer, com mais alegria, com mais disposição. Então, é isso que eu quero transformar na vida dessas mulheres. E
E essa é a frase, né, que eu sempre falo. Antes de sermos mães, somos mulheres, porque sem uma a gente não tem a outra. É isso. Vou aproveitar aqui o gancho para os dois, tá? Pode complementar o outro. Para quem quer começar hoje a fazer calistenia, tá? Então, o Kenner vai deixar aqui o Instagram de vocês, vai entrar lá, vão ver o casal, mas que dica que vocês dariam? Ou 3 passos, 4 passos para iniciar na calistenia? Eu sei que o primeiro é contatar vocês, né? Isso eu já sei, Sim, né? por Começar a favor. seguir vocês nas redes sociais, eu já vou começar a fazer isso. Mas o que vocês dariam de dica aí? Tá, vou falar. Então, a dica que eu sempre dou é comece pelos básicos, né? Então, os exercícios mais básicos que tem são, para começar na calistenia, seria flexão, a barra, agachamento, pranchas e dips, que é o tríceps na barra. Então, assim, esses exercícios, por mais que a pessoa fale, eu não tenho força e tudo mais, porque ela vai falar, eu não vou fazer flexão. Mas aí tem todas as adaptações para ela chegar para fazer essa flexão. Então, com esses exercícios básicos, ela já vai conseguir ganhar mais força e definição, tá? Você quer complementar? A base inicial é a mais importante, né? Eu costumo falar do triângulo. A base do triângulo, quanto maior for essa base, mais rápido vai ser para chegar no topo. Se a pessoa tiver uma base fina, pequena, mais longe vai ser o caminho para chegar no topo. E o básico bem feito é melhor do que fazer uma coisa muito avançada mal feito. Então, a pessoa entender como que manipula a intensidade, que é o que eu costumo falar bastante. Controlar o esforço do exercício é o que traz resultado, principalmente para força e hipertrofia, sabe? Então, muita gente quer começar fazendo uma flexão, por mais que uma flexão seja básica para mim, a flexão normal, para muita gente não é básico. Tem gente que não faz flexão, então depende muito da pessoa. Ela não precisa começar na flexão básica para mim. Ela pode começar com uma flexão com o joelho, uma coisa mais adaptada, e entender como que manipula a intensidade para gerar esforço na musculatura. Maravilha. Bom, pessoal, falei para vocês, né, que ia ser muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Por isso que é importante você que está aqui compartilhar essa aula, mandar para os seus amigos que querem aprender, que querem entender mais também sobre calistenia. E aí já poderia ficar um convite para a Keila e a Mari fazer uma live Pilates e calistenia. A gente vai adorar. Mete Pilates e calistenia. Muito legal, vamos fazer. Básico, vamos? Vamos. Então é isso, obrigado. Pedrão, obrigado. Obrigado. Obrigado, Gente, Mari. obrigada. É isso aí, pessoal.